Glórias a Deus, eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Glória a Deus, é muito bom estarmos aqui de novo, na presença do Senhor, levando mais uma palavra, né, de orientação, né, e de ensinamento para cada um de nós nessa noite. E antes de começar, né, a ministrar a palavra, eu gostaria de compartilhar com a amada igreja, né, que essa semana foi uma semana bem difícil para mim e para minha família, né? Nós perdemos a minha tia, que faleceu na terça-feira. Foi algo muito difícil para nós. Porém, nos momentos mais difíceis é que Deus nos mostra o quanto Ele é maravilhoso nas nossas vidas, né? E a gente fica pensando como é maravilhoso esse Deus. E eu estava lá no cemitério junto com a minha mãe, né? E teve um momento lá, ela estava chorando muito, e eu estava abraçando ela, e Deus falou no meu coração tão grande, que a minha mãe que a minha tia Zilda, ela tinha tido tempo de se reconciliar com Deus, e que era para ficar tranquila. Quando eu tive esse sentimento de Deus falando grandemente ao meu coração, me encheu de alegria o coração. E foi o que eu falei para minha mãe. Eu falei: mãe, fica em paz. Ela teve o tempo dela de se reconciliar com Deus, né? E de hoje ela está com Deus. Glórias a Deus. A gente sabe que ela está no sono, né? Mas sabemos também que como ela se reconciliou com a graça do Senhor, né? Hoje ela faz parte daqueles que vão levantar do sono, né? Estarão sentados à mesa com Ele, porque eu creio em nome de Jesus. Durante o tempo dela, ela teve tempo de se reconciliar com várias pessoas, e isso veio como ensinamento grande para minha vida durante essa semana, né? E que depois eu estava aqui em casa hoje e eu estava fazendo algumas coisas e meu esposo falou para mim que eu ia trazer a palavra, e eu estava ouvindo vários louvores. Eu sempre disse que Deus fala comigo através dos louvores. E Deus me deu, ficou muito forte a palavra que estava dentro do louvor. E essa palavra que eu vou ministrar nessa noite, em Romanos 5, 20, mas nós vamos adiantar um pouquinho, até o 14, amém? Porque eu queria falar algo que vem, né? 14 não, 19. Glórias a Deus, porque é maravilhoso quando Deus nos dá essa oportunidade, né, de refletirmos. Esse tempo que nós estamos aí em casa, a quarentena tem sido algo que muitas vezes a gente fica desesperado porque quer sair, porque quer fazer tal coisa, mas Deus sabe de tudo aquilo que Ele faz no meio do seu povo, né? Eu estava vendo quantos casamentos foram reconciliados, pessoas que não tinham tempo e hoje têm tempo. Então a gente tem que aprender a olhar as coisas com os olhos de Jesus Cristo, né? Sem aquele olhar de crítica, né? Mas de aprendizado todo dia. Amém? Antes de começar a palavra, eu gostaria de estar orando pela amada igreja, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado, Deus, por cada vida, Senhor, que está aqui nessa noite ouvindo a Tua palavra, Pai. Te peço que nessa noite não seja eu a ministrar a Tua palavra, Pai, mas seja o Teu Santo Espírito, Pai, a falar aquilo que Ele quer através da minha vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa nessa noite, Pai, encher-me com o Teu Santo Espírito, Pai, para que a Tua igreja, Pai, possa sentir, Pai, a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina, Pai, nos dá discernimento, sabedoria durante todo, Pai, a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos guarda de todo o mal que eu te peço nessa noite e te agradeço, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. E a palavra, como eu disse, está em Romanos 5, nós vamos em 19, porque eu vou ler algo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?
O apóstolo Paulo, ele estava ali falando sobre a graça, né? Sobre essa maravilhosa graça que nós tivemos, né? Acesso, graças a Deus. E ele estava ali falando sobre a lei, né? Porque naquele tempo que Jesus Cristo, muitos acreditavam que Jesus veio para revogar a lei e não foi nada disso, né? Ele veio para que aquela lei, ele ensinou, ele nunca foi contra a lei, ele sempre disse que ele veio para confirmar, para que as pessoas estivessem ali cumprindo, né, aquilo que Deus tinha dado a Moisés. Porque o que acontece? Muitas vezes, naquele tempo, o que aconteceu? Foi dada a lei, mas durante toda a caminhada, durante todo o tempo, até a vinda de Jesus Cristo, o homem, ele se perverteu, acabou se, né, corrompendo. Essa é a palavra certa. Ele acabou se corrompendo e acabou, né, deixando o mal aflorar dentro dele, né? E ali o homem, a gente via que aquela lei que estava ali, ela não salvava ninguém. Porque o homem, ele olhava aquilo ali, ele achava que pelo sacrifício que ele fizesse de um animal, já estava pronto, já tinha se livrado dos pecados. E quando não, eram outros que pagavam por ele, né? Ele ali, ele não tinha nada, ele não tinha que mudar, né? Muitas vezes, muitos ali, eles sacrificavam e depois saía e continuava fazendo a mesma coisa. E quando Jesus veio para mostrar que aquilo ali estava errado, que a maneira que o povo, não a lei que estava errada, mas a maneira que o povo se conduzia por essa lei é que estava totalmente errada, né? Tanto que você vê na Bíblia, nenhuma vez Jesus Cristo foi contra a lei de Moisés, nenhuma vez. Amém? E ali, né, se nós fizermos um comparativo, um pouquinho antes, no capítulo 5 mesmo, mas no versículo 12, fala ali uma comparação entre Adão e Jesus Cristo, que por meio de um homem entrou o pecado, e por meio de outro homem veio a graça, né? Porque através do pecado de Adão, né, da desobediência de Adão, né, entrou o pecado no mundo e ali nós estávamos ali condenados. Nós estávamos ali condenados porque não havia mudança de caráter, não havia mudança de comportamento. E ali Jesus Cristo veio para nos mostrar, como homem, para nos mostrar que é possível sim cumprir os mandamentos de Deus, é possível sim cumprir a vontade de Deus, é possível ser obediente a Deus. Porque ele veio como homem aqui na terra. E em todos os momentos dele, ele não, ele fez os seus milagres, ele fez tudo, mas ele cumpriu tudo aquilo que a lei do homem dizia. Amém? Se nós formos vermos, Jesus foi batizado, Jesus foi circuncidado, Jesus cumpriu tudo aquilo que era do homem, né? Para nos mostrar que realmente nós podemos passar por todas as dificuldades. Quando eu uso esse versículo que diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente sempre vê, né? Bastante irmão falando isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A impressão que muitas vezes que nossos pecados são totalmente ali pagos pela graça de Deus. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso andar dissoluto, eu posso não me importar, e mesmo assim eu vou ser salvo, né? Porque eu creio em Cristo. Bom, é um pouco diferente. Nós somos justificados pela fé em Cristo, porque nós temos fé em Jesus Cristo, porque nós andamos com Jesus Cristo, porque se eu tenho fé em algo, né, se eu creio em algo, eu vou seguir daquela maneira, e é isso que acontece com nós somos justificados pela fé em Cristo. É isso que nos dá o direito a essa maravilhosa graça. Amém? Porque se não tivermos fé e andarmos aí da maneira que nós quisermos, eu vou fazer tudo, eu vou lá, eu não mudo meu coração, mas eu continuo fazendo todas as coisas ali, mas eu creio em Deus. Não vai adiantar, irmão. Nós temos que mudar a nossa maneira de ser, né?
Porque Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida. Na verdade, até Jesus Cristo ter morrido naquela cruz, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós éramos mortos. Amém? Eu sempre gosto, né, de lembrar, e eu me lembro muito, assim, muitas vezes eu não conto muito meu testemunho, mas eu era morta antes, quando eu cheguei, né, na casa do Senhor, quando eu conhecia Jesus Cristo, eu cheguei naquele lugar e, assim, quando eu ouvi a palavra de Jesus, eu falei assim, meu Deus, tem alguém que pode me tirar desse poço? Porque tem um filme até que se parece, né, que eu me sentia como se eu estivesse num poço de piche. E toda vez que eu tentava subir desse poço de piche, as minhas mãos não conseguiam chegar até a beirada desse poço. E eu escorregava e caía de novo. Porque eu me sentia tão suja, tão suja, tão suja, por todas as coisas que eu tinha feito, por tudo aquilo que eu tinha tentado, porque por mais que eu não tivesse religiosidade, mas eu conhecia o que era Jesus Cristo. Né? Eu sabia que Deus tinha algo para mim. Então eu me sentia muito mal com aquela situação e eu ali, daquela maneira, me sentia suja. Até que eu lembro que quando o pastor Valdir ele fez o apelo na igreja, eu lembro que eu tava assim, parecia um pijama, né, um agasalho lá, e eu lembro que eu levantei minha mão e falei, eu quero me batizar, eu quero aceitar esse Jesus, porque se ele vai acabar com a minha dor, é isso que eu quero nesse momento. E ali eu levantei minha mão desesperada, porque eu queria acabar com aquela dor. Eu queria ser lavada e remida por esse sangue que me diziam que podia curar a minha dor. E ali naquele momento eu aceitei a Jesus e comecei a andar nos seus caminhos e ali as coisas começaram a mudar. Eu lembro que, como se for fazer um comparativo, a cada dia foi limpo um pedacinho de mim, me transformando, me mudando a minha vida, mudando a vida da minha família através da minha vida. E assim, hoje eu continuo nesse caminhar, porque dizer que a gente não comete erros, claro que cometemos todos os dias. Se nós dissermos hoje assim, eu nunca peco, você já está pecando, você já está mentindo, porque em algo nós erramos, mas a misericórdia de Deus e a graça de Deus, ela é tão maravilhosa sobre as nossas vidas, que ela nos dá o direito de pedirmos perdão a Deus verdadeiramente, e ali não voltarmos mais nos nossos erros e Deus nos amar e ser conosco. Amém? Jesus, ele morreu naquela cruz, né? Para que nós tivéssemos essa vida, para que nós tivéssemos direito a essa graça maravilhosa, porque ele morreu por nós ali. E é algo tão maravilhoso, né? Nós estávamos mortos e quando Jesus morreu naquela cruz e levou os nossos pecados, morreu por nós, com os nossos pecados, nós podemos ter vida. Há uma esperança. Ali o diabo achou que tinha ganho, mas na verdade, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, a morte perdeu. A vida venceu, porque Jesus é vida. E algo que eu ouvi hoje durante o dia, e é verdade, e eu ouvi na palavra que estava dizendo assim, né, logo após que a Maria Madalena foi no sepulcro, né, de Jesus, e ali ela começou a procurar onde está o meu Senhor, né, e o anjo olhou para ela e falou para ela assim, por que procura entre os mortos quem ainda está vivo? Porque nós muitas vezes ficamos buscando esse Deus morto, muitas vezes nós ficamos carregando aqueles pecados atrás de nós, aquelas coisas pesadas, sabe? Jesus já jogou o nosso pecado lá no mar do esquecimento, quando nós reconhecemos, quando nós, né, tivemos a sua salvação, e ali, mesmo assim, nós continuamos carregando ali aquela dificuldade. Nós mesmos muitas vezes trazemos o nosso pecado à tona, aquele que nós tínhamos lá atrás. Quando a palavra diz que nós não devemos nos ficar recordando dessas coisas passadas, que o que passou deixa para trás,
que nós devemos estarmos ali olhando para o alto, olhando para Jesus. Ele nos dá esperança. Então, deixemos de ficar carregando esses fardos, esses pesos que nós carregamos a vida toda, porque Ele morreu para levar os nossos pecados, para nos dar essa graça. Quando fala assim, onde abundou o pecado, nosso pecado era tão grande, porque nós não tínhamos ali Jesus Cristo, então nós não tínhamos nada. Eu posso falar por mim, tinha todas as coisas erradas, andava totalmente errado. Então ali o pecado, ele superabundou, ele crescia a cada dia, ele estava ali cada dia mais presente em mim. Agora, quando eu decidi ter uma vida diferente com Cristo, a graça do Senhor superabundou na minha vida. O favor do Senhor, a alegria do Senhor, o amor do Senhor superabundou na minha vida. Eu estava também estudando essa palavra, né? E algumas vezes as pessoas levam isso como uma desculpa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Bom, eu posso fazer. Não, irmão, você não pode. Aí é que tá. O livre-arbítrio é para quem não conhece Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus, já não existe mais livre-arbítrio. Não existe mais, irmão. Livre-arbítrio é para quem não conhece Jesus. Para quem conhece Jesus, existe somente a vontade de Deus sobre nós. Amém? Que nós possamos colocar isso dentro do nosso coração. Onde eu errei, onde eu pequei, onde eu fiz tudo aquilo contrário às vontades de Deus, onde ali eu fazia as coisas do meu jeito, o amor de Deus que Ele teve maior por mim, foi muito maior do que todos os meus pecados deixados lá atrás. O amor de Deus foi muito maior. Então Ele superabundou na minha vida a sua graça maravilhosa. Porque a felicidade, irmãos, eu posso falar isso. Hoje eu venho trazer isso do fundo do meu coração. Eu só pude ser feliz. A minha família só pôde ser feliz. Eu só pude ter prosperidade. E eu só pude ter essa alegria que eu tenho em servir a Deus foi quando eu conheci que aquilo que Ele fez por mim foi pelo imenso amor que Ele tem por mim. Foi, sabe? Eu tive vários problemas, talvez eu falei algumas vezes na igreja, mas um ser humano, e isso me fez lembrar essa semana, um ser humano que tomava 15 diazepam por dia, e hoje está aqui, ministrando a palavra de Deus, é só pela maravilhosa graça do Senhor. Não tem outra explicação. Médico não consegue explicar, nada consegue explicar o amor de Jesus por nós. E hoje eu sou muito agradecida por esse amor maravilhoso que Ele teve pela minha vida. Porque onde eu pequei contra Ele, quando eu pequei tentando tirar minha vida, contra Deus, contra Jesus, Ele me amou de tal maneira que Ele não permitiu que isso acontecesse. Então, nessa noite, o que eu tenho a dizer somente, onde abundou os meus pecados, onde eu fui errado, o amor de Deus foi imenso, foi maravilhoso. Amém? Que nós possamos guardar isso dentro do nosso coração. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há. Nessa noite, depois que terminar, entra no teu quarto, fala com Jesus, fala para Ele: Pai, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu tenho feito aquilo que tem desagradado o Senhor, mas Pai, me dá uma chance, me dá essa tua graça que foi falado na palavra hoje, para que eu possa me sentir transbordada nessa noite, para que eu possa me sentir feliz, mais do que bem-aventurada, feliz de hoje estar na tua presença. Amém? Nós possamos guardar isso dentro do nosso coração. A graça do Senhor é maior do que tudo. O amor de Jesus por nós é maior do que tudo. Amém? Glórias a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.